A grandiosa missão dos servos fiéis, daqueles que são chamados de vasos de misericórdia, os intercessores. Esses são os verdadeiros valiosos aos olhos de Deus. São os mais requisitados diante do trono da graça. Uma das ações e maneiras mais dignas de honrarmos a Jesus e nos unirmos às suas intercessões, colocando o nosso coração ao lado do amado e de nossa alma. A responsabilidade de interceder pela humanidade é um dos papéis mais cruciais da Igreja de Cristo. É inegável que, se não fossem as fervorosas orações desses santos em prol da salvação de almas, o mundo estaria em um estado muito pior do que o atual. A paz dos homens que desfrutam hoje na terra só é possível graças à presença do Espírito de Deus sobre a Igreja do Senhor, exercendo sua compaixão por meio de intercessões do seu santo povo. Amém, amém? Então, duas coisas importantes que eu quero falar para você. A maior missão dos servos fiéis, daqueles que são vasos de misericórdia, é ser intercessor. Essa é a nossa grande missão. Se alinhar às intercessões de Jesus Cristo. Nós vamos entrar nessa aula, na próxima aula, alinhando-se à intercessão de Jesus Cristo. Nós vamos prescrutar na palavra, descobrir o que Ele pensa e como o próprio Senhor intercede pelas nossas vidas. Amém? Então, há um alinhamento, nós temos que ter o trono da graça. Ele é nosso intercessor primário, superior. E nós nos rendemos ao mandato dele, às suas intercessões. Aprendemos a ouvir o que ele quer que nós intercedemos. Falar de minhas experiências com vocês, nós vamos ter uma aula aqui abençoada, se Deus quiser eu vou conseguir trazer detalhes da minha vida para abrir mais o seu entendimento sobre intercessão. Há muitos momentos que eu estou ali orando profundamente e há momentos que eu sou parado por Deus, que eu não consigo fazer as orações que estou fazendo, e o Senhor me convida a interceder. Dentro disso, quando Ele me convida para interceder, existem dimensões da intercessão. Existe a dimensão que Ele coloca o amor dele no seu coração por uma causa, Ele revela para você, Ele fala no teu coração, é a dimensão mais que todo mundo tem acesso. Existe a dimensão da intercessão profética, ok? Nós somos levados em espírito para contemplar visões, revelações, ou Deus nos leva em espírito para dentro de uma situação que você pode ver, você está ali vivenciando aquilo e lutando naquela dimensão espírito, isso que se chama intercessão profética. A intercessão no nível da glória é outro nível, onde Deus nos leva para compartilhar o seu manto de glória. Nós podemos viver muito mais alto do que isso. Você está entre os guardiões, entre os anjos. Hora ou outra Deus me busca nisso aí, mas não é uma coisa fácil, ok? É algo que demora um tempo, delonga, e isso quando Deus chama, olha, é uma das maiores dimensões que um homem pode entrar. Você se une totalmente ao Senhor, você ouve plenamente os anjos, você vê muitas coisas no mundo espiritual. Você subiu ao lugar mais alto que tem de intercessão, que eu chamo de intercessão no nível da glória. Amém? Porque você contempla o trono e contempla os anjos, os guardiões, e consegue dali liberar muitas coisas que o Senhor vai ordenando no teu espírito. As línguas, elas transitam da dimensão de oração de língua, você vai para a língua dos anjos, você passa da língua dos anjos para gemido no espírito, dali daqui a pouco você fala coisas que você jamais pensou falar em espírito na tua vida e ver. Isso é a dimensão da glória. Ok? Vamos lá. Fala compaixão, exercer compaixão. Como você começa a exercer compaixão através da oração, em prol de uma vida, isso se chama intercessão. Amém? Nós temos que entender que a posição de intercessores significa se colocar no lugar de outro, ok? Se colocar na causa de outro, se colocar na brecha por outro, se posicionar por outro, sofrer por outro, amém? Padecer por outro, vencer por outro. Vamos aprender, vamos lá. Impacto global, vamos lá. O mundo será verdadeiramente impactado pelo poder de Deus somente quando surgir homens destemidos e completamente entregues à oração. Amém? Eu quero falar para você que não tem como nós termos um impacto global de grande colheita de alma que Deus tem falado pelos seus profetas, seus apóstolos dos últimos dias, se não nos tornarmos pessoas destemidas na oração. E quando eu falo destemida na oração, você nunca terá grande autoridade para manifestar o poder do Evangelho diante das pessoas se você não for uma pessoa destemida na oração. Quando você se torna um guerreiro na oração secreta, meu filho, tu torna um pregador em público. Amém? Tu se torna uma pessoa violenta na tua pregação também. Quanto mais cheio do poder da oração nós nos tornamos, irmãos, tudo se abre para nós. A autoridade do Espírito se abre.
Em Atos, eles oraram para um derramar do Espírito Santo com muita ousadia. Atos 3 fala: Senhor, conceda a nós poder e autoridade para falar sua palavra ousadamente. Eles clamaram, e o Espírito Santo foi derramado de uma tal forma que houve um terremoto, e todos foram cheios do Espírito Santo, e saíram anunciando a palavra com grande poder e ousadia da glória. Olha, vou falar uma coisa para vocês: quando eu passo muito tempo em orações ousadas diante de Deus, intercessão, irmão, nosso espírito queima, tu fica sensível às pessoas, muito sensível ao que Deus ele quer falar, ao que Deus quer te tomar. Principalmente quando você se carrega de oração, você pode ter certeza, quando Deus abrir tua boca, meu filho, tu não tem medo de nada, tu está muito aberto para profetizar e para pregar para as pessoas nas ruas, amém? Esses homens irão revolucionar a maneira como o evangelho é pregado, trazendo um novo significado para as promessas divinas. As bênçãos serão derramadas com intensidade sobre a terra, através de incessantes intercessões desses homens, cheios de compaixões pelas almas perdidas. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu, Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Não podemos omitir nenhuma parte da oração, nenhuma fase dos seus desígnios para nossas vidas. Confissão, adoração, ação de graças, petições e intercessão. São tudo fases da oração, tudo demandas que existem dentro da dimensão da oração. Então, a intercessão, ok? É uma das mecânicas da oração. Da mesma forma que a petição, e a ação de graça, adoração e confissão são outras mecânicas da oração. Amém? São coisas diferenciadas. Confissão é uma coisa, adoração, ação de graça, petição e intercessão. Nós estamos falando de 5 coisas, 5 mecânicas que elas trabalham juntos dentro da oração. Às vezes, quando eu estou pleno na oração, estou tomado, tem confissão, tem adoração, tem ação de graça, aleluia, aleluia, amém? É muito bom. Tem ação de graça, você tem as petições diante do Senhor e você tem a intercessão. Olha que interessante, eu não sabia que eu entraria na segunda fase da escola de oração ainda. Antes de eu descobrir isso, eu estava em oração, aí eu via como se o Senhor pegasse, naquela visão, pegasse um papel e escrevesse na minha frente nomes de pessoas. E eu me via orando por nomes. E depois daquela visão eu me via intercedendo por pessoas. Aí o que aconteceu? Aí Deus pega, me desperta, vai para o evangelismo. Deu um treinamento do evangelismo, partimos para fora, e eu fui lá interceder pelas pessoas. Eu fui lá orar por elas. Eu fui lá rogar a Deus por elas. Vamos entender uma coisa sobre intercessão, talvez que você não entenda, talvez você não saiba disso. Intercessão não é só quando você está no seu secreto. Intercessão não é quando você está no teu quarto de oração, ou intercedendo com a igreja, pelas almas, pelas pessoas. Isto é uma maneira de interceder. Qual é a maneira ainda mais poderosa que eu posso interceder, apóstolo? É ide. Ide. Quando você vai. Quando você está num bairro, quando você está diante das pessoas pregando, isso é interceder. Você está buscando a alma. Isso é intercessão, ok? Direto, objetivo. Você está frente a frente com a situação. Você quer ver um negócio? Nós fomos numa casa orar numa vila, um lugar bem pobre, ali em Mesquita, e vamos orar para uma senhora. Ela está com espírito de loucura, então ela tinha se trancado dentro da casa dela. Trocou o portão, fechou a porta e estava lá dentro com a chave. Ficou eu, o bispo Douglas, o pessoal do lado de fora. E agora, como é que nós entramos? E eu todo o tempo intercedendo por ela em meu espírito. Eu falei, eu vou entrar aqui dentro. Todo o tempo. Eu falava, eu vou entrar aqui dentro. Eu sei que eu vou entrar aqui dentro. Chamavam, e ela não dava uma resposta. Falavam nada. E todo mundo falando, vizinho, e não dava resposta nenhuma. E eu continuei que intercedendo. Intercedendo por ela. Eu vou entrar aqui dentro. O Senhor me dá acesso a ela. Isso é intercessão. Isso é intercessão. Eu repreendo as forças malignas. Isso é intercessão direta na guerra. Eu estou de frente com a guerra. Eu vou falar daqui a pouquinho isso para vocês. Vou abrir para vocês isso. Arrancamos o portão. Arrancamos mesmo. Deu para arrancar o portão. Fomos lá na porta. E começamos a bater, Dona Márcia falando com ela. Daqui a pouco ela solta uma resposta. Eu não quero falar com ninguém. Aí daqui a pouco eu comecei a conversar com ela. Sou apóstolo. Quero falar com a senhora. Eu não quero ver ninguém. Né, bicho? Vamos lá. Eu posso entrar? Quero falar com a senhora. Tá bom, apóstolo. Tá bom. Abriu a porta. Aí quando ela viu, oh meu Deus, homem de Deus, estava com espírito de loucura, mas ao mesmo tempo ela reconheceu, né? Foi muito engraçado. E foi maravilhoso ao mesmo tempo. Foi muito engraçado e foi muito maravilhoso. E ministramos nela. Isso é intercessão.
E quando eu estou tocando nela, eu estou liberando o poder de Deus sobre ela, isso é intercessão. Eu estou intercedendo, Senhor, naquele momento, eu libero o teu poder sobre ela, que ela seja liberta agora pelo teu poder, Senhor. Libere anjos sobre a casa dela, isso é intercessão. Eu estou me colocando por ela, eu estou liberando de Deus, da minha vida para ela. Isso é uma transferência direta. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós temos uma ideia de intercessão que é somente dentro de casa, quando oramos no secreto, negativo, meu querido. Você intercede por pessoas de muitas maneiras. Você intercede por uma pessoa, às vezes você está abafando conflito entre as pessoas, isso é intercessão. O intercessor é uma pessoa sempre preparada, que está lutando ao favor dos desígnios, propósitos de Deus e pelo povo de Deus. Amém? Para que não haja caos, nem destruição, nem contenda sobre a face da terra. Para que haja salvação, reconciliação e salvação de poder na glória. Amém, amém? Amém? Deu para entender? Então, como o impacto global vai vir nos últimos dias? Quando a igreja voltar a orar. Quando a igreja voltar ao fundamento apostólico da oração e voltar a ser apostólica na oração, ou seja, tomar a frente do mandato da oração, tomar a oração como toda a frente do evangelho. Aí sim, o ministério da palavra será muito poderoso. O ministério da oração será muito glorioso. Quando nós fomos para o Nordeste, a missionária Luana está aqui com a gente. Teve lá com a gente a última vez também? Foi, né? Estava com a gente. Algumas pessoas estão aqui. Quem mais foi para o Nordeste comigo ano passado? O nosso diácono Lauri, tá bom. O que acontece com a gente lá? Nós ficamos dias de intercessão profética profunda na guerra. Entramos na intercessão na dimensão profética, na dimensão da glória. Irmão, é guerra contra trono, querubim caído. É dia e noite. É verdade, não é? Meu filho, a gente chega arrebentado, cansado, de madrugada. Daqui a pouco vamos deitar. Não demora 30 minutos. Todo mundo tem que levantar. A guerra estourou. Porque nós estamos numa guerra violenta, intercessões violentas, porque já estamos intercedendo e já estamos de frente com a batalha. E nós não podemos ficar dormindo na guerra. Então, toda vez cansado, às vezes morto, moribundo, sem força nenhuma, que nós nos dedicamos a clamar para vencer as forças malignas, porque nós estávamos em combate para soltar aquelas almas da mão do diabo, o Senhor descia um derramamento de poder e todo mundo dava lugar na madrugada. Intercessões violentas de madrugada, horários de comando de intercessão, grupo de jejum, isso é um nível de intercessão, a nível profético, nível da glória. Eu lembro quando eu estava para ministrar a cruzada, era o segundo dia, o Senhor me tomou no nível de uma intercessão tão grandiosa, e eu entrei na dimensão da glória, a intercessão na dimensão da glória. O Senhor levou meu espírito, eu subi diante do trono, vi o Senhor sentado num trono de ouro, Ele me entregava uma unção na minha mão de ouro, e falou assim, vai e manifesta os milagres e grande libertação. Irmão, o segundo dia foi tremendo, meu Deus do céu, era na festa das crianças, pessoas sendo curadas, era milagre, todo mundo caindo, e era muito rápido, era velocidade muito mais rápida que o primeiro dia. Primeiro dia teve milagre, mas a unção ainda era mais devagar. Mas quando entrou no segundo dia, para os últimos dias, era muito violenta. Era tão rápido que a gente não dava nem para segurar as pessoas, tanto poder que caía, tanto milagre. A gente não tinha nem mais como gravar milagre, é verdade, né, missionário? Cara, a gente vê tanto milagre que a gente não sabia nem mais o que fazer. Tanto é que hoje a gente nem consegue nem editar os vídeos de tanta coisa. Mas o que eu falo para vocês? Isso é intercessão no nível da glória. Quando nós rompemos da dimensão do profético, batalhamos dentro do profético, e entramos para a dimensão da glória, grandes milagres acontecerão da glória a Jesus. Nós estamos falando que o alcance é muito mais glorioso. Unimos o nosso espírito em dimensões muito grandiosas. Quem está aprendendo, fala amém. Amém. Apóstolo, todo mundo pode? Pode. Pode, mas para abrir um portal desse, tem tempo, estações e momento certo para a dimensão da glória. O profético depende da unção que tu carrega e às vezes depende da unção de onde você está. Dimensão da glória, a mesma coisa. Amém? E na dimensão da glória depende da grande obra que nós estamos fazendo. Vamos falar sobre isso mais à frente.